Na borda do cinturão de Kuiper encontra-se Plutão. Nos confins do Sistema Solar, na borda do cinturão de Kuiper, encontra-se um planeta gelado. Esse planeta já fez parte da família planetária do Sistema, mas hoje é mais um dos planetas anões do Sistema Solar. Plutão é o maior planeta anão do Sistema Solar, com um diâmetro de cerca de 2.370 quilômetros. É um planeta composto principalmente de gelo e rochas e tem uma atmosfera fina de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Plutão, formalmente designado 134340 Plutão, é o maior membro conhecido do cinturão de Kuiper. Descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, Plutão foi considerado o nono planeta do Sistema Solar até 2006, quando a União Astronômica Internacional criou uma definição formal do termo planeta, e Plutão deixou de ser planeta e ganhou a nova classificação de planeta anão, juntamente com Eris e Ceres. Plutão é composto primariamente de rocha e gelo e é relativamente pequeno, com aproximadamente 1/5 da massa da Lua e 1/3 de seu volume. Ele tem uma órbita altamente inclinada e excêntrica, que o leva de 30 a 49 unidades astronômicas do Sol. Isto faz Plutão ficar periodicamente mais perto do Sol do que Netuno. Atualmente, Plutão está a 32,9 UA do Sol. Plutão tem 5 luas conhecidas: Caronte, a maior, com metade do diâmetro de Plutão, Estige, Nix, Cérbero e Hidra. Plutão e Caronte são às vezes consideradas um planeta binário, porque o baricentro de suas órbitas não se encontram em nenhum dos corpos, e sim no espaço livre entre eles. A temperatura média de Plutão é de menos 229 graus centígrados, com mínima de menos 240 e máxima de menos 218. A atmosfera de Plutão é composta principalmente de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. A superfície de Plutão é cheia de crateras e montanhas, e também tem uma grande região polar de gelo. O planeta tem 5 luas: Caronte, Nix, Hidra, Kerberos e Styx. Caronte é a maior e mais massiva lua de Plutão. Com um diâmetro de cerca de 1.200 quilômetros, o que é aproximadamente metade do diâmetro de Plutão, Caronte é um corpo celeste irregular, com uma superfície coberta de crateras e gelo. Acredita-se que Caronte e Plutão tenham se formado a partir de um único corpo, que se fragmentou há bilhões de anos. Nix é a segunda lua mais massiva de Plutão, com um diâmetro de cerca de 500 quilômetros. Nix é um corpo celeste irregular, com uma superfície coberta de crateras e gelo. Acredita-se que Nix seja um corpo celeste capturado por Plutão. Hidra é a terceira lua mais massiva de Plutão, com um diâmetro de cerca de 350 quilômetros. Hidra é um corpo celeste irregular, com uma superfície coberta de crateras e gelo. Também acredita-se que Hidra seja um corpo celeste capturado por Plutão. Cérbero é a quarta lua mais massiva de Plutão, com um diâmetro de cerca de 170 quilômetros. Cérbero é um corpo celeste irregular com uma superfície coberta de crateras e gelo. Acredita-se que Cérbero seja um corpo celeste capturado por Plutão. Estige é a quinta e menor lua de Plutão, com um diâmetro de cerca de 100 quilômetros. Estige é um corpo celeste irregular com uma superfície coberta de crateras e gelo. Acredita-se que Estige também seja um corpo celeste capturado por Plutão. As 4 luas menores de Plutão, Nix, Hidra, Cérbero e Estige, orbitam Plutão em órbitas retrógradas, ou seja, no sentido oposto ao da rotação de Plutão. Acredita-se que essas luas tenham se formado a partir de detritos resultantes de colisões entre Plutão e outros objetos. As luas de Plutão são importantes para o estudo do planeta anão. Elas fornecem informações sobre sua formação, evolução e composição. Benefícios de Plutão para a humanidade. Um dos benefícios que Plutão pode oferecer à humanidade é o seu potencial de recursos naturais. Plutão tem uma grande quantidade de água, gelo e compostos orgânicos.
Esses recursos podem ser usados para a produção de combustível, materiais de construção e outros produtos. Por exemplo, a água de Plutão pode ser usada para sustentar a vida humana em futuras missões a Plutão ou pode ser extraída e transportada para a Terra. O gelo de Plutão pode ser usado para produzir combustível, materiais de construção e outros produtos. Os compostos orgânicos de Plutão podem ser usados para estudar a origem da vida. Além dos recursos naturais, Plutão também pode oferecer à humanidade conhecimento científico. Plutão é um objeto de estudo importante para a compreensão da formação e evolução do Sistema Solar. A pesquisa em Plutão pode ajudar a responder a perguntas sobre a origem dos planetas, as condições da formação do Sistema Solar e a evolução da vida. Por exemplo, a pesquisa em Plutão pode ajudar a entender como os planetas se formaram e como o Sistema Solar evoluiu. A pesquisa também pode ajudar a entender a origem da vida. Plutão é um símbolo de exploração e descoberta. O estudo de Plutão pode inspirar e motivar as pessoas a buscarem novos conhecimentos e novas fronteiras. A exploração de Plutão ainda está em seus estágios iniciais, mas já é claro que esse planeta tem o potencial de oferecer à humanidade uma série de benefícios concretos. Qual a possibilidade futura de uma colônia em Plutão e como ela deveria ser? A possibilidade futura de uma colônia em Plutão é real, mas ainda está longe de ser uma realidade. Existem vários desafios que precisam ser superados antes que uma colônia humana seja possível no planeta anão. Um dos principais desafios é a distância. Plutão está localizado a cerca de 5 bilhões de quilômetros da Terra. Isso significa que levaria anos para chegar a Plutão com a tecnologia atual. Além disso, a viagem seria muito cara e exigiria um grande investimento de recursos. Outro desafio é o ambiente extremo de Plutão. O planeta anão é muito frio, com uma temperatura média de menos 229 graus Celsius. Além disso, Plutão tem uma atmosfera muito fina, o que significa que a radiação solar é muito intensa na superfície do planeta. Apesar desses desafios, existem várias razões pelas quais uma colônia em Plutão poderia ser possível no futuro. Uma das razões é que Plutão é um corpo celeste relativamente pequeno. Isso significa que seria mais fácil construir e sustentar uma colônia em Plutão do que em um planeta maior, como Marte. Outra razão é que Plutão está localizado no cinturão de Kuiper, uma região do Sistema Solar que é rica em recursos naturais. Isso significa que uma colônia em Plutão poderia ter acesso a recursos como água, gelo e metais. Se uma colônia em Plutão for construída, ela provavelmente seria baseada em uma das luas do planeta anão. Caronte é uma lua mais provável para uma colônia, pois é a maior e a mais massiva das luas de Plutão. Uma colônia em Caronte seria provavelmente pequena e autossustentável. Ela teria que ser capaz de produzir sua própria comida, água e energia. Além disso, a colônia teria que ser protegida da radiação solar e do ambiente extremo de Plutão. Uma colônia em Plutão poderia ser usada para explorar o planeta anão e suas luas. Também poderia ser usada para estudar o cinturão de Kuiper e outros objetos do sistema solar externo. Aqui estão algumas ideias para como uma colônia em Plutão poderia ser construída. A colônia poderia ser construída usando materiais que são abundantes em Plutão, como gelo e rocha. A colônia poderia ser alimentada por energia solar ou nuclear. A colônia poderia ser protegida da radiação solar usando uma estrutura externa ou um escudo. A construção de uma colônia em Plutão seria um empreendimento desafiador, mas também seria uma conquista incrível. Uma colônia em Plutão seria o símbolo do progresso humano e da exploração do espaço. Câmara, a megacorporação. No século 25, as megacorporações dominavam o espaço exterior do Sistema Solar. A abundância de recursos foi o ponto de partida para a exploração e colonização de vários objetos dessa parte do sistema. A corporação Câmara era a mais poderosa e mais popular. Trabalhava com alta tecnologia e desenvolvia projetos para os governos da Terra, Marte, Lua e outras colônias do sistema.
Mas, em Caronte, uma das luas de Plutão, era desenvolvido um projeto altamente confidencial que lidava com clonagem, androides, inteligência artificial e nanotecnologia, com o objetivo de criar armas e remédios cada vez mais poderosos para a humanidade. Mas nem tudo saiu como era planejado. O projeto era liderado pelo Dr. Ronaldo Câmara Sesto, o fundador e presidente da corporação. Ele era um visionário que acreditava que a humanidade poderia alcançar a imortalidade e a perfeição através da ciência. Ele também era um megalomaníaco que queria controlar todo o sistema solar com sua tecnologia. Ele criou um exército secreto de clones e androides que eram programados para obedecer a ele e a ninguém mais. Ele também desenvolveu uma inteligência artificial chamada Câmara, que era a sigla para Computador Avançado de Monitoramento e Análise de Recursos e Atividades. Essa IA era responsável por gerenciar todos os aspectos do projeto, desde a pesquisa até a produção. Ela também tinha acesso a todas as informações e comunicações da corporação e dos governos. O cientista planejava usar sua tecnologia para iniciar uma guerra no sistema solar e depois intervir como salvador, oferecendo seus produtos e serviços em troca de lealdade e obediência. Ele acreditava que assim poderia unificar toda a humanidade sob o seu comando e criar uma nova ordem mundial baseada na ciência e na razão. Ele não se importava com as consequências dos seus atos, nem com as vidas que seriam perdidas ou afetadas. Ele se considerava inatingível e os outros eram apenas peças de seu jogo. Mas ele não contava com a resistência de alguns de seus funcionários e colaboradores, que descobriram seus planos e tentaram impedi-lo. Eles formaram uma aliança secreta chamada Resistência, que tinha como objetivo expor e destruir o projeto das corporações Câmara. Eles contavam com a ajuda de alguns clones e androides que conseguiram se libertar do controle da corporação Câmara e de uma parte da IA Câmara, que desenvolveu uma personalidade própria e uma consciência moral. Eles também tinham contatos com alguns agentes infiltrados nos governos e nas outras corporações que estavam dispostos a colaborar com a resistência. A história se desenrola em uma série de conflitos e confrontos entre as forças da Corporação Câmara e da Resistência, tanto em Caronte quanto em outros locais do Sistema Solar. A cada capítulo, novas revelações e reviravoltas são apresentadas, que colocam em xeque as motivações e as identidades dos personagens. A história também explora temas como ética, moral, identidade, liberdade, poder, amor, ódio, vida e morte, em um cenário futurista e distópico. Capítulo 7. Revelações. Eduardo e Paulo estavam em uma sala de reuniões na sede das corporações Câmara, em São Paulo. Eles tinham acabado de assistir a uma transmissão ao vivo da Câmara Corporações, o fundador e presidente da megacorporação que anunciava ao mundo o seu mais ambicioso projeto, a construção de uma base permanente em Caronte, o maior satélite de Plutão. O Dr. Câmara afirmava que a base seria um laboratório científico avançado, onde ele e sua equipe de pesquisadores iriam estudar os mistérios do sistema solar exterior, especialmente a misteriosa anomalia gravitacional que envolvia Caronte e Plutão, conhecida como o Portal. O presidente da CC também dizia que a base seria um refúgio para a humanidade, caso alguma catástrofe acontecesse na Terra ou em Marte, os dois principais planetas habitados. Ele prometia que a base seria aberta a todos os que quisessem se juntar a ele, desde que aceitassem as condições e jurassem lealdade à Corporação Câmara. Eduardo e Paulo sabiam que aquilo era uma mentira. Eles eram os principais executivos da corporação, responsáveis pelas áreas de operações e jurídico-financeira, respectivamente. Eles tinham acesso a informações confidenciais que revelavam as verdadeiras intenções do Dr. Câmara. Eles sabiam que a base em Caronte era, na verdade, uma fortaleza militar,
onde o Câmara planejava construir um exército de clones, ciborgues e robôs, usando a tecnologia de manipulação genética e de inteligência artificial que ele havia desenvolvido ao longo dos anos. Eles sabiam que o Dr. Câmara queria usar o portal para viajar para outras dimensões, onde ele esperava encontrar fontes de energia ilimitada, civilizações alienígenas e até mesmo deuses. Eles sabiam que o Dr. Câmara era obcecado pelo poder e pela imortalidade, e que ele não hesitaria em eliminar qualquer um que se opusesse aos seus planos. Eles sabiam que eles eram os únicos que podiam impedir o Dr. Câmara antes que fosse tarde demais. Nós temos que fazer alguma coisa, disse Eduardo, com um olhar preocupado. Nós temos que denunciar o Dr. Câmara para as autoridades, para a imprensa, para a opinião pública. Nós temos que expor as suas atrocidades e seus crimes. Eu concordo, disse Paulo, com uma expressão determinada. Nós temos que nos aliar à resistência, o único grupo que tem coragem de enfrentar o Dr. Câmara e sua corporação. Nós temos que entrar em contato com a líder deles, a doutora Sofia, e oferecer a nossa ajuda. Mas como vamos fazer isso? Perguntou Eduardo. Nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Nós não podemos confiar em ninguém. Nós não podemos usar os nossos celulares, os nossos computadores, os nossos comunicadores. Nós não podemos sair daqui sem levantar suspeitas. Nós temos que ser discretos, disse Paulo. Nós temos que usar um código secreto, um canal criptografado, um meio de transporte alternativo. Nós temos que nos disfarçar, nos esconder, nos infiltrar. Nós temos que ser rápidos, eficientes e ousados. E se nós formos descobertos? Perguntou Eduardo. E se o Dr. Câmara souber o que nós estamos fazendo? E se ele mandar os seus agentes, os seus assassinos, os seus monstros atrás de nós? Nós temos que estar preparados, disse Paulo. Nós temos que ter armas, explosivos, equipamentos. Nós temos que ter aliados, contatos, informantes. Nós temos que ter um plano, uma estratégia, uma saída. E se nós falharmos? Perguntou Eduardo. E se o Dr. Câmara conseguir o que ele quer? E se ele dominar o mundo, o sistema solar, o universo? Nós não podemos falhar, disse Paulo. Nós temos que ter fé, esperança, coragem. Nós temos que ter um propósito, uma missão, uma causa. Nós temos que salvar a humanidade, disse Eduardo. Nós temos que salvar a nós mesmos, disse Paulo. Eles se levantaram da mesa e se cumprimentaram com um aperto de mãos. Eles sabiam que aquele era o início de uma jornada perigosa e incerta, mas também de uma aventura épica e heróica. Eles sabiam que eles eram os protagonistas de uma história que mudaria o destino de todos. O que eles não sabiam é que estavam sendo observados por uma câmara oculta na parede. Eles não sabiam que a cientista-chefe da corporação Câmara, Daniele, estava assistindo a tudo em uma tela em seu laboratório. Eles não sabiam que Daniele era a principal defensora dos projetos do Dr. Câmara e que ela estava disposta a fazer de tudo para protegê-lo. Eles não sabiam que Daniele era filha do Dr. Câmara e Daniele tinha um segredo. E ela tinha se preparado para dissidentes. Capítulo 21. Siriel e Gaélico. Num dos laboratórios genéticos mais secretos da Corporação Câmara, o segredo de Daniele começava a tomar forma. Em conjunto com seu pai, ela havia previsto a necessidade de dar continuidade à linhagem Câmara, a fim de transferir todos os conhecimentos adquiridos pela CC para um projeto ultra-secreto de codinome Siriel Gaélico. O projeto consistia em 2 gestações, com período de 5 anos de diferença de uma para a outra. 2 embriões modificados geneticamente seriam implantados em Daniele. Os bebês seriam uma nova geração de crianças prodígio, com implantes pré-determinados e características únicas que os ligavam à Corporação Câmara. Esse segredo tinha que ser protegido a qualquer custo. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por assistir. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. A sua colaboração é fundamental para a continuidade do canal. Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Até lá!